Olá, meus amigos. Ótimo reencontrá-los. No dia de hoje, começamos o estudo do direito das obrigações. Direito das obrigações é o assunto que nós iniciamos agora no nosso módulo 1 do Carreira Jurídica do SERS. Vamos então começar o nosso encontro de hoje. Você vai conferindo comigo aqui na sua tela. Módulo 1 é isso aí e o assunto está aqui. Direito das obrigações, parte 1. Direito das obrigações, parte 1. Começando aqui o estudo das relações jurídicas obrigacionais. Sem perda de tempo, o primeiro assunto da aula, nós começamos a aula falando disso aqui, olha. Noções conceituais e posição topológica do direito obrigacional. Noções conceituais, posição topológica do direito obrigacional. Esse é o assunto, começando já o nosso encontro de hoje. Direito das obrigações, são 3 encontros, tá? Parte 1, parte 2, parte 3. Essa é a sequência. Vamos juntos? Começando o nosso estudo. Pois bem, as relações privadas se subdividem fundamentalmente em 2 diferentes esferas, em 2 diferentes campos. De um lado, as relações patrimoniais, de outro lado, as relações existenciais. Explicando e procurando dinamizar esse estudo, nós podemos dizer, portanto, que dentre as relações patrimoniais, dentre as relações privadas, algumas estão aninhadas no patrimônio e outras na existência, na personalidade. Vamos então graficamente representar esse iniciozinho do nosso encontro de hoje. Vamos lá? As relações privadas, vão se subdividir, vão se apresentar em 2 campos. As relações privadas podem estar domiciliadas no patrimônio, ou as relações privadas podem estar domiciliadas na existência. Na existência, quero lhe dizer, na personalidade do titular. Pois é, alguns exemplos podem ser lembrados. Dentre as relações existenciais, nós vamos ter aqui os direitos da personalidade, por exemplo. Um bom exemplo, os direitos da personalidade, honra, imagem, privacidade, nome. Então tá aí, os direitos da personalidade são um bom exemplo, constituem um bom exemplo de relações jurídicas existenciais. Relações privadas que estão domiciliadas na personalidade, na existência. Pois é, mas as relações privadas também podem estar situadas na esfera patrimonial. Na esfera patrimonial, nós vamos encontrar 2 categorias de relações privadas. As relações reais e as relações obrigacionais. Confira, portanto, dentre as relações privadas, as existenciais não trazem qualquer marca econômica, qualquer conteúdo econômico. As patrimoniais, sim, têm conteúdo econômico e elas se subdividem em relações reais e relações obrigacionais. Já de saída, nós podemos perceber, nós podemos notar que as relações obrigacionais, que o direito das obrigações está situado dentre as relações patrimoniais, se diferenciando, se distinguindo das relações reais. Ou seja, as relações privadas, econômicas, patrimoniais, se subdividem em reais e obrigacionais. No ponto, é muito importante, muito mesmo, perceber que os direitos reais e os direitos obrigacionais se aproximam e, ao mesmo tempo em que se aproximam, se repelem. Se aproximam porque tanto os direitos reais quanto os direitos obrigacionais, os 2, estão elencados, enquadrados dentre as relações patrimoniais. Logicamente, portanto, estando elencados dentre as relações patrimoniais, se aproximam.
se aproximam, mas aqui se repelem. Por que se repelem? Porque, ao mesmo tempo em que os direitos reais e obrigacionais constituem relações jurídicas patrimoniais, ao mesmo tempo em que isso acontece, tem o outro lado da moeda. E o outro lado da moeda nos revela que os direitos reais e os obrigacionais não se confundem. Não se confundem. E o motivo é muito simples. Os direitos reais e os obrigacionais não se confundem porque o sujeito de um direito obrigacional é determinado ou determinável. Mas o sujeito passivo de um direito real, não. O sujeito passivo de um direito real é a coletividade. Por conta da oponibilidade erga omnes. Por conta da oponibilidade erga omnes, o sujeito passivo é a coletividade. É o chamado sujeito passivo universal. Universal. Do mesmo modo, o direito obrigacional é exercido sobre uma pessoa. É exercido sobre uma pessoa porque no direito obrigacional nós temos uma prestação de uma pessoa em favor de outra. O direito real é diferente. O direito real é o exercício do poder de uma pessoa sobre uma coisa. O poder de uma pessoa sobre uma coisa. Esse é o direito real. O direito obrigacional, não. O direito obrigacional, portanto, é a prerrogativa de uma pessoa exigindo um comportamento de outra. E o direito real é o poder, é a prerrogativa de uma pessoa sobre uma coisa, com a obrigação passiva universal, com o dever geral de abstenção. A relação real é travada entre uma pessoa e a coletividade. A relação obrigacional é travada entre uma pessoa e outra pessoa. De mais a mais, a relação obrigacional é sempre transitória e a relação real é sempre perpétua. Sintetizando, se aproximam e se repelem. Confira comigo este quadro sinótico que fiz, que preparei para facilitar aqui o nosso estudo. E vamos juntos conferir estas distinções. Vamos lá. As relações obrigacionais vão ter sujeito determinado, ou quando muito, determinável. Então, o sujeito passivo da relação obrigacional, se não é determinado, é determinável. Diferente da relação obrigacional, que tem sujeito passivo indeterminado. Está aí a chamada obrigação passiva universal. Não esquece, tudo isso é por conta do caráter erga omnes dos direitos reais. Esse caráter erga omnes dos direitos reais é quem gera um sujeito passivo indeterminado. É a coletividade. É a coletividade. Então, em relação ao sujeito, já temos uma diferença. Em relação ao exercício também. Na relação obrigacional, é o exercício de um direito sobre uma pessoa. Ou seja, é um cumprimento de uma prestação. Dar, fazer ou não fazer. Dar, fazer ou não fazer uma prestação de uma pessoa em favor de outra. Direito real é diferente. É o exercício de um direito sobre uma coisa. É o poder de uma pessoa sobre uma coisa. São coisas diferentes, né? Se você imaginar, se você supuser comigo, um contrato é uma relação obrigacional. Num contrato nós temos uma pessoa se obrigando a algo em favor de outra. Dar, fazer ou não fazer. Compra e venda. A obrigação do vendedor é entregar. Contrato de prestação de serviços. A obrigação do prestador é fazer. Cumprir o serviço ajustado. Direito de propriedade é o poder do titular sobre a coisa com oponibilidade a terceiros. Veja, portanto, que o direito obrigacional não se confunde de fato com o direito real. Mas ainda, você confere comigo, na relação obrigacional, o vínculo é sempre transitório. Já na relação real, o vínculo é perpétuo. Perpetuidade da relação real. E de mais a mais, as relações obrigacionais não são taxativas.
Não são, não poderiam ser, né? E as relações reais são taxativas. É a taxatividade dos tipos legais. Artigo 1225 do Código, só há direito real nos casos previstos em lei, claro, até porque eles são perpétuos. Se os direitos reais são perpétuos, então, taxatividade. De fato, não são a mesma coisa, né? E a relação obrigacional tem eficácia interpartes, intrapartes apenas. Já a relação real, que não tem dificuldade, tem oponibilidade erga omnes, eficácia erga omnes. Com tudo isso, com toda essa diferenciação, nós podemos perceber que os direitos reais e os obrigacionais se aproximam, porque eles fazem parte das relações patrimoniais, mas se repelem, porque têm características próprias que não se confundem. Tudo isso assume uma importância, um relevo ainda maior no campo processual. No campo processual, por quê? Novamente na sua tela, vamos voltar? Volta comigo. Na sua tela, relações obrigacionais e relações reais. Observe, considerando que se tratam de direitos diferentes, eles terão uma tutela processual diferente. Uma tutela processual diferente. Confira comigo. Os direitos obrigacionais serão defendidos por meio das chamadas ações pessoais. Ações pessoais. O que são as ações pessoais? São ações promovidas contra pessoas. São ações que pretendem obrigar uma pessoa ao cumprimento de uma obrigação. Perdas e danos. Perdas e danos é uma ação pessoal. Tutela específica, execução específica, ação pessoal. Já os direitos reais são diferentes. Os direitos reais vão ser defendidos, vão ser tutelados por meio das chamadas ações reais. E estas ações reais são ações dirigidas à coisa. São ações dirigidas à recuperação da coisa. Sequela. Conhece essa expressão? Sequela. Seguir a coisa. Então as ações reais são as ações que consubstanciam, que materializam o direito de sequela. O direito de seguir a coisa onde ela esteja. Exemplo, ação reivindicatória. A ação reivindicatória, um ótimo exemplo de ações reais. Nas ações reivindicatórias, conseguiremos enxergar com muita clareza essas ações reais. Com isso, sob o ponto de vista da proteção, jurídica, as ações reais e as ações pessoais demonstram que os direitos reais e os direitos obrigacionais não se confundem, se caracterizando em campos diferentes. Pois é, mas esta distinção, este marco divisório entre os direitos reais e os obrigacionais. Vamos de novo na sua tela? Marcos nos mostra, você confere na sua tela. Pois bem, estes confins divisórios entre os direitos reais e os direitos obrigacionais nem sempre estão perfeitamente delimitados. Nem sempre as divisas entre os direitos reais e os obrigacionais são demarcadas claramente. E assim, em determinadas circunstâncias, em determinadas categorias, nós encontraremos características híbridas. Pois bem, são as chamadas categorias híbridas ou categorias afins. As categorias híbridas ou afins são aquelas que, a um só tempo, trazem características típicas dos direitos reais e dos direitos obrigacionais. Observe, aquela divisão, aquela estruturação, direito real, direito obrigacional, as características de cada categoria nem sempre são muito claras. Nem sempre. E o que acontece então?
é que algumas figuras, algumas categorias, trazem características de ambas. Mas nem por isso ficam fora da classificação. Nem por isso se dispensa a classificação. Você aprende comigo agora duas categorias híbridas. Duas categorias afins. E estas duas categorias híbridas demonstram que nem sempre, a divisão entre os direitos reais e os obrigacionais é estanque, precisa. Você aprende comigo agora em relação às obrigações propter terreno, e também as obrigações com eficácia real. Obrigações propter terreno e obrigações com eficácia real. Acompanhe comigo. As obrigações propter terreno são relações jurídicas obrigacionais. Relações jurídicas obrigacionais. Bom, se são relações jurídicas obrigacionais, você deve estar pensando, já sei, características dos direitos obrigacionais. Vamos voltar para a tela, Marcos? Olha lá. O sujeito é determinado ou determinável. O exercício é de um direito sobre uma pessoa e não sobre uma coisa. O vínculo é transitório. A eficácia é inter partes. Pois é. As obrigações propter terreno, também chamadas de obrigações ambulatórias. Propter terreno ou ambulatórias. São relações jurídicas obrigacionais, visivelmente obrigacionais, com características dos direitos reais. Notadamente, a eficácia erga omnes e a sequela. Notadamente, a eficácia erga omnes e a sequela. Ou seja, é uma relação jurídica obrigacional. Enquadra-se como uma relação obrigacional. Mas adere a uma coisa. É uma obrigação aderida a uma coisa. Exemplos claríssimos. Dois exemplos claríssimos de obrigações propter terreno. De obrigações que aderem à coisa. Gravam a coisa. A cota condominial. A cota condominial é obrigação propter terreno. Você lembra da cota condominial, não lembra? Pois é. É o valor mensal pago por todos os condôminos para fazer frente às despesas do condomínio. Pois bem, a cota condominial, o valor pago mensalmente pelo condômino, é uma obrigação propter terreno. Só para exemplificar, é uma obrigação que adere à coisa. Sendo assim, imaginando que uma pessoa vendeu um apartamento para outra, e essa outra descobriu que o vendedor estava com 5 ou 6 parcelas condominiais, 5 ou 6 taxas condominiais em atraso, pergunta-se quem vai pagar? Quem vai pagar é o proprietário. A obrigação aderiu à coisa, quem é o proprietário? O comprador. O comprador terá de pagar as prestações em atraso, terá de pagar as taxas em atraso, claro que com direito regressivo contra quem lhe vendeu. Terá direito de regresso contra quem lhe vendeu, mas tem de pagar as taxas atrasadas. Um outro exemplo são os direitos de vizinhança. Os direitos de vizinhança também possuem natureza de obrigação propter terreno. Aderem à coisa, aderem à propriedade. Para quem não lembra, os direitos de vizinhança são limites ao exercício do direito de propriedade. Limites. E observe, os direitos de vizinhança constituem limites ao exercício do direito de propriedade. E um exemplo aqui, direito de vizinhança, um dos exemplos, podemos pensar em vários, mas passagem forçada. Passagem forçada. O meu vizinho não tem acesso à via pública. E como o meu vizinho não tem acesso à via pública, ele tem direito de vizinhança de passagem forçada. Então ele vai ter acesso à via pública pela minha propriedade. Aí eu vendo a propriedade. Quem comprar pode dizer, olha, eu vou comprar,
mas eu não vou permitir que o vizinho continue passando. Pode? Não. Mas por que não? Porque direito de vizinhança é obrigação próprio terreno, aderiu a coisa, e aderiu a coisa significa não interessa quem é o proprietário. Aquela obrigação perseguirá a coisa onde ela estiver. O IPVA, o IPTU, o ITR, também seriam exemplos de obrigações próprio terreno. O IPVA, o IPTU, o IPTR, porque são impostos que aderem à coisa, são obrigações próprio terreno. Veja que as obrigações próprio terreno, volto a chamar de obrigações ambulatórias, têm natureza obrigacional, muito embora possua características de direitos reais. Também é caso de lembrança das obrigações com eficácia real. Ordinariamente, e você já verificou isso comigo hoje, ordinariamente, as relações obrigacionais são intrapartes. Lógico, se as relações obrigacionais estabelecem direitos de uma pessoa sobre outra, ou seja, a prerrogativa de uma pessoa exigir algo de outra, considerando que as obrigações ordinariamente são intrapartes, e são, nós já podemos perceber que a eficácia erga omnes, em linha de princípio, é incompatível com as relações obrigacionais. A eficácia erga omnes, ordinariamente, é incompatível com as relações obrigacionais. Pois bem, só que aqui é o caso de lembrarmos de algo importante. Em algumas relações obrigacionais, o ordenamento quer, o sistema tem necessidade de gerar eficácia erga omnes. Para estas relações obrigacionais, para as quais o sistema deseja estabelecer eficácia erga omnes, a própria lei, a própria norma precisa dar à relação obrigacional algo que, por essência, por natureza, ela não teria. Ou seja, a norma dará a uma relação obrigacional eficácia erga omnes que, ordinariamente, ela não teria. Eu apresento um exemplo que fala por si. Elucidativo. Promessa irretratável de compra e venda. No caso da promessa irretratável de compra e venda, nós vamos ter um exemplo eloquente. A promessa irretratável de compra e venda. Promessa irretratável de compra e venda. Atenção. A promessa irretratável de compra e venda é uma relação obrigacional. Eu prometo vender, Marcos promete comprar. Eu tenho um terreno, quero vender. Marcos quer comprar. Só que Marcos não tem o dinheiro para me pagar à vista. E como ele não tem o dinheiro para me pagar à vista, nós não vamos celebrar uma compra e venda. Na compra e venda, um vende, o outro paga. Marcos não tem o dinheiro para me pagar à vista, ele quer me pagar em, por exemplo, 5 ou 10 anos. Então, nós estamos celebrando não um contrato de compra e venda. Nós estamos celebrando promessa de compra e venda. Ele está dizendo que vai pagar. E eu estou dizendo que se ele pagar, eu vou transferir a propriedade para ele. Esta relação é meramente obrigacional. Meramente obrigacional. Confira na tela. Os sujeitos são determinados. O exercício é de um direito sobre uma pessoa e não sobre uma coisa. O vínculo é transitório, tem prazo. A eficácia é intrapartes. Ora, em sendo assim, a tutela processual da promessa de compra e venda seriam as ações pessoais. Marcos pagou durante 10 anos. Se foram 10 anos e ele pagou todas as prestações, 120 prestações, 10 anos e ele pagou tudo. 10 anos depois eu digo, olha Marcos, não estou afim mais de vender não. Não estou afim. Sim, e agora? Se você não está afim mais de vender, faz o quê? Perdas e danos, indenização. Calcula aí quanto foi que você me pagou. X. Calcula agora a indenização, Y. Então eu estou te devendo, por exemplo, 2x. Eu te devolvo em dobro. Só que nesse ínterim, Marcos já está morando lá há 10 anos, porque ele já tinha posse.
o poder público asfaltou aquele bairro, valorizou, e aquele imóvel vale não 2x, vale 10x. Então, eu vou dizer que não vou vender mais, eu vou pagar 2 vezes o valor do contrato e ainda assim vou obter lucro. Por outro lado, o que é que Marcos quer? Marcos quer dinheiro? Quer receber o dinheiro de volta? Não. Diria o Tim Maia, não quero dinheiro, eu só quero amar. Aqui eu diria, não quero dinheiro, o que eu quero é o imóvel. Eu quero a escritura da minha casa, onde eu já moro. Então, nesse caso, malgrado se trate de uma relação visivelmente obrigacional, o ordenamento vai conferir para ela eficácia erga omnes, é uma obrigação com eficácia erga omnes, oponível a todos, porque o ordenamento dará a ela ação real. Ou seja, no momento em que Marcos terminar de quitar, ele passa a ter direito a uma ação real, que nesse caso se chama adjudicação compulsória. Adjudicação compulsória, ou seja, ele terá o direito de comprar a coisa, ele terá o direito de adquirir a coisa, de adquirir a propriedade da coisa, provando que já quitou a dívida. Ele prova que já pagou todas as prestações e com essa prova ele vai adquirir a coisa. Nesse caso, ao invés de ter uma ação pessoal típica da eficácia obrigacional, ele terá uma ação real. Portanto, trata-se de uma obrigação, de uma relação visivelmente obrigacional, entretanto, com eficácia de direito real, por conta da oponibilidade erga omnes e por conta da ação real que guarnece a promessa de compra e venda. Um exemplo espetacular de obrigação com eficácia real. Veja, portanto, que as obrigações propter rem, veja, portanto, que as obrigações com eficácia real vão modificar a categoria. Modificar por quê? São, no primeiro caso, é uma relação obrigacional com características de direitos reais, as obrigações propter rem, e a obrigação com eficácia real é uma relação jurídica obrigacional, mas que tem a tutela jurídica, a eficácia de um direito real por conta da ação real e da oponibilidade erga omnes. Exemplos típicos de relações híbridas, de categorias híbridas, que terminam entrecortando, perpassando, para quem não usa muito esse verbo, perpassar, passar por dentro, terminam perpassando a distinção entre os direitos reais e os obrigacionais. Muito bem, focalizada a diferença, vista a diferença, vamos analisar uma coisa? Vamos analisar a evolução da relação obrigacional. Evolução da relação obrigacional. Vamos passar em vista o conceito e como esse conceito veio evoluindo. Olha só, primeiro eu quero lhe apresentar alguns diplomas legais importantíssimos. Diplomas normativos de grande relevância para o direito obrigacional. Primeiro, o Código de Hammurabi. Talião. Todo mundo conhece a lei do Talião, não conhece? Olho por olho, dente por dente, pé por pé. Durante Hammurabi, durante a lei do Talião, a relação obrigacional vinculava a pessoa e a sua personalidade. Vinculava a pessoa e a sua personalidade. Até que adveio a lei Poetelia Papiria. Anota o nome dela aqui, ó. Diferente, né? Lex Poetelia Papiria, já no Baixo Império Romano. No Baixo Império Romano, Lex Poetelia Papiria. E essa Lex Poetelia Papiria é um grande marco na história dos direitos humanos. Veja comigo. Essa lei é muito importante porque ela humanizou a relação obrigacional. Ela impediu que o devedor respondesse com a sua pessoa. Impediu que o devedor respondesse com a sua personalidade. Impediu que o engenheiro que derrubasse uma casa tivesse sacrificado o seu filho, por exemplo, como constava na lei do Talião. Então, com a lei Poetelia Papiria, consagrou-se a regra da responsabilidade patrimonial. E é esta regra da responsabilidade patrimonial que está presente no nosso sistema jurídico. Olha só, no Brasil,
a relação obrigacional se submete à regra da responsabilidade patrimonial. Esta responsabilidade patrimonial vem dos artigos 391 do Código Civil e 591 do Código de Processo Civil. 391 do Código Civil, 591 do Código de Processo. E de acordo com a regra da responsabilidade patrimonial, o devedor responde pelas suas dívidas com o seu patrimônio. 391 do Código Civil, 591 do CPC, o devedor responde pelas suas dívidas com o seu patrimônio. Sendo assim, a responsabilidade do devedor é meramente patrimonial. É meramente patrimonial e a sua pessoa não se responsabiliza pelas suas dívidas. Aí, advém agora, mais recentemente, um terceiro diploma normativo importante para a matéria. É o Pacto de San José da Costa Rica. Esse Pacto de San José da Costa Rica é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Pois é, e o Pacto de San José, no artigo 7º, estabelece que o devedor somente pode ser preso no caso de dívida de alimentos. O devedor somente pode ser preso na hipótese de dívida alimentícia. Portanto, o nosso sistema 391 do Código Civil adota como regra a responsabilidade patrimonial. E o devedor responde pelas suas dívidas com o seu patrimônio, nunca com a sua liberdade, exceto na dívida de alimentos. Com exceção da dívida de alimentos. De qualquer maneira, convém registrar que mesmo a responsabilidade patrimonial é mitigada. É mitigada porque, em alguns casos, nem mesmo o patrimônio do devedor responde por certas dívidas. Exemplo do bem de família. Nos casos de bem de família, nem mesmo o patrimônio responde pelas dívidas. Assegura-se, portanto, o direito a um patrimônio mínimo. Direito a um patrimônio mínimo, ou se você preferir, mínimo existencial. Pois bem, fixada a regra da relação patrimonial, da responsabilidade patrimonial, chegou a hora de tratarmos do conceito. Vamos para o conceito de relações obrigacionais? Juntos, eu e você, conceituando relações obrigacionais. Espera um pouquinho. Aguenta a mão. Eu volto já. Logo na volta do intervalo, conceito de direito obrigacional, tá?